e seja muito bem-vindo ao nosso 5º episódio da 2ª temporada do podcast, o podcast da ProOffice Escritórios Inteligentes, primeiro coworking de Manaus. E a gente já está na 2ª temporada e este episódio tem coisas tão interessantes para você aprender empreendedor, porque a gente traz histórias que inspiram empreendedores. Não é isso, Ivan? E Exato. Aqui está o meu companheiro de host, de anfitrião aqui no programa. Eu adoro essas palavras. Sempre trazendo novidades, sempre trazendo histórias de empresários que estão aí no mercado e que cada vez mais trazem a sua história para inspirar e também instruir, trazer novidades, trazer informações justamente para que possa melhorar a sua vida aí dentro da sua empresa. É muito bom estar aqui contigo. Que sempre. Bom. Obrigada. Sempre. Trazendo a gente novidade. tem essa sinergia, né? É. E é isso. Hoje o tema do 5º episódio é do físico ao digital, como a tecnologia está revolucionando, sabe o quê? A gestão de ativos e financeira das empresas. E ao meu lado, o expert nisso, né, em ativos, gestão financeira, está Gustavo Meroli. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, sei que a audiência de você é fantástica e eu me sinto extremamente honrado. E vai melhorar agora, né? E agora vai melhorar. Porque a gente está com o Meroli aqui também. Poxa, mas a régua subiu, né? Agora tentar. E junto com o Meroli também temos a Rosana Moraes, né? Que é da parte de software do Alterdata. Por favor, Rosana, seja muito bem-vinda. Pode falar aos nossos telespectadores e ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade de poder trazer as nossas soluções para vocês. E é isso mesmo. Então, a gente já vai começar. Vamos começar logo com polêmica, assim? A primeira polêmica que eu quero já trazer Eu acho que tem gente querendo ser host também. Diga. Sempre me pergunto com quem que eu estou aprendendo a falar, porque eu nunca soube falar. E eu quero agora, diante de todos, dizer que o meu mentor de professor, comunicação. Olha o encabulado, né? Tímido. Quem está falando sobre isso? ensinando oratória é você. Ou seja, várias pessoas perguntam, Gustavo, você falava péssimo, agora você fala ruim. Você evoluiu o degrau. Quem é essa pessoa? Está aqui o Ivan. Eu agora vou sair do ruim para mais ou menos e até terminar o curso ser o melhor. Com ser você. o melhor. E vai ser. Vai ser porque mesmo. você tem disciplina, tem vontade e sabe onde você quer chegar. Isso é importantíssimo. Eu quero chegar no seu coração, no da Carol e de todos e da Rosana. E quero agradecer a vocês que estão aqui no bastidor, o Ayrton, que é nosso seguidor. O seguidor Convidado especial, Convidado né? especial e especial. E Obrigado. é muito legal porque a gente tem plateia aqui ao vivo, né? Exatamente. E a equipe também. Vamos aproveitar esse gancho, que sem parceiros também a gente não é nada. Quero aproveitar também os nossos patrocinadores e parceiros, que é a Brasil Image Film, que traz toda essa mega estrutura para o podcast aqui para a ProOffice. O Ivan Nascimento Tecnologia Comunicação. de ponta, né? Isso, o Rafa. Um beijo, Rafa! Ivan Nascimento Comunicações, Sempre. tem o Labirinto da Voz, uma mentoria fantástica de comunicação, assim, você aprende comunicação. E sabe o que é melhor? Comunicação dominante, né? Porque quem sabe se comunicar domina o mundo. Com certeza. E a gente aprende isso, a equipe toda da ProOffice já passou por esse treinamento, inclusive eu. E é fantástico. E, além disso, a realizadora, na verdade, do podcast, que é a ProOffice Escritórios Inteligentes, primeiro coworking de Manaus, este ano completando 15 anos. E a gente também tem vários parceiros, né? Meroli, Bolo da Madre. E para você que quer também participar dessas histórias que inspiram, a gente também está aberto a receber parcerias e patrocínio. Então, voltando, vamos falar sobre ativos. Vamos explicar, Meroli, para o público o que é ativo, o que é essa gestão de ativos dentro de uma empresa e a importância, o porquê que é importante fazer essa gestão de ativos. Bom, acho que ativo, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o que o Cleber Vieira fala, que é da PPIC. Ativo Nosso grande parceiro também. E um professor, junto com o Rodrigues e entre outros, o Luciano Medeiros, da KPMG, um ativo basicamente é aquilo que se tem liquidez, ou seja, você consegue ter caixa com ele, ou seja, está diretamente ligado ao patrimônio, está diretamente ligado ao seu bolso de uma maneira positiva, se souber usá-lo. E dentro desse ativo, você tem um ativo circulante, você tem o dinheiro que a gente conhece, ou a nova geração, o Pix, né, que você faz a transferência, que já foi uma moeda, né? Pix, né? Traduzindo o Pix. E também tem um ativo imobilizado, que é o patrimônio tangível. Essa mesa, cadeira, computador, móvel, máquina, veículos, na aeronave, navegação, ou seja, todo
o bem de capital, que quando você faz um plano chamado, você inclui isso tudo no CAPEX. E também tem os bens intangíveis, que com o crescimento da internet, do mundo digital, está superando os valores do intangível, está superando os bens de capital. Dos tangíveis? Dos tangíveis. E quais são os intangíveis? Intangíveis, por exemplo, a marca Stanley. Ou quando você vai no supermercado, você tem um ketchup Heinz. E um outro do lado que pode ser o mesmo Heinz, mas está sem rótulo. Pode estar o mesmo produto dentro, um vale R$18, que o mercado reconhece como um valor justo. E o do lado pode ser R$5 e ninguém compra. Então, o intangível também está a questão do valor da marca. Está diretamente ligado ao valor que a pessoa agrega. A percepção de valor. Percepção de valor. Do público. E também o status que ele se sente inserido em fazer parte daquela comunidade. Tá, então seria basicamente o posicionamento da empresa no mercado. O posicionamento passa por isso. Tá. Mas também tem as questões de software, como está aqui a Alterdata, que faz toda a diferença hoje, porque são bens... Você não consegue pegar, medir, não consegue botar numa balança para pesar, não tem como colocar fita métrica. Mas uma empresa sem ter um software da Alterdata está em maus lençóis, né? O software, então, Rosângela, é o que mede isso tudo? Como que seria? Na verdade, nós temos software para isso, para medir o ativo, para fazer toda essa conferência, toda essa história, esse follow-up da vida do ativo dentro da empresa, né? Então, hoje, a gente tem sistema para controle de tudo. Eu ouvi uma palestra esses dias que falou sobre isso. A IA vai dominar o mundo? Não. Vai dominar a IA quem souber sobreviver. Então, o homem ele tem que ser validado e treinar e aprender a dominar a IA a seu favor. E assim vai conseguir ter um usufruto bom e ganhar dinheiro e prosperar. Então, hoje, a gente não quer só ter uma ferramenta de gestão, uma ferramenta de mensurar, de medir, de tudo, né? De avaliar bens, mas a gente quer também proporcionar ao dono, ao CEO, ao operador, ao operacional, essas ferramentas, mas que eles usem a seu favor. Isso, e porque assim, vamos lá, o software, antes de ele ser software, ele veio de umas planilhas de Excel, né? Ele veio de alguns docs. O Excel é o meu maior concorrente. Não é isso? É isso, porque e assim... Que é um intangível também, que você não tem como pegar e colocar no bolso. E toda a fórmula, tudo ali é intelecto da pessoa. Você cria as fórmulas para facilitar a gestão de números do teu negócio. E aí, quando você é pequeno, tudo é tempo, né? Momento da sua empresa. Você começa na empresa, às vezes você fala, eu não tenho por que gastar X num software porque eu sou pequeno, só sou eu presa, digamos assim. Mas só que com as inovações disruptivas, o Excel está se tornando obsoleto porque induz ao erro. Sim. Ele é falho. E é porque também... mas isso que eu falo, ele na verdade o Excel, digamos, ele precede o software, né? Porque os softwares são criados disso. Tem o processo, tem os números, eu até esqueci o nome agora, as diretrizes, os paradigmas, o que vai relacionar com o que para eu ter o valor no final, né? Estou entendendo o que você está me dizendo, é que o Excel é um software. Sim. E o que nós temos é um software hoje de gestão empresarial, onde ele faz uma integração, como se fosse uma visão 360. Ele consegue juntar várias pontas, desde emissão de nota fiscal, de recebimento. Mas, por exemplo, você tem um profissional que é MEI, ou ele trabalha individual, e entende que não precisa do software. Só que aí acontece a seguinte situação, ele não consegue emitir um boleto para cobrar e tem que ficar numa saia justa para receber de uma turma que não tem data para pagar. Sim. E se ele, num modelo de contrato, ele já manda, a pessoa assina o digital, e todo dia 10 ele manda o boleto, todo dia 4 ele manda o boleto dizendo que você paga dia 10 sem desconto de 20%. E no dia 11 os 20% que não tem mais desconto e mais a multa, e ele acaba tendo uma ferramenta que se paga. Sim, e na verdade agiliza, né, o teu trabalho. Sim, e você consegue deixa de ser manual e fica um automático. Deixa de ser pessoal e passa a ser uma ferramenta que permite ele receber. E hoje o próprio FOMI, né,
ERP Formi. ERP Formi, ele te dá essa condição para um pacote pequeno. bem básico, Pro né? MEI, Sim, por pro exemplo. pequeno. E saindo a partir de quanto, mais ou menos? R$90. Com R$90 por mês. Isso. Um usuário. Ele emite cupom, emite nota fiscal, emite nota de serviço e tem um financeiro maravilhoso para o pequeno. É. Que legal. traz toda uma gestão, inclusive com dashboard. Ele consegue fazer uma análise, ele consegue fazer gestão de desempenho pelo pequeno. Pelo Esse pequeno pequeno mesmo, é de que né? tamanho, esse pequeno? Que valor é esse O pequeno é que tenha R$90 para pagar o software. R$90 Eu não sei se eu- mensal é Ou assim. Não, seja, não, eu estou perguntando, o faturamento- não é o pagamento. Eu estou falando Faturamento. quanto MEI. que ele movimenta. MEI, né? Ah, ele não Pra tem teto ele- de faturamento. Mas, Mas isso não tem teto de faturamento. por exemplo, para você seria viável. Para mim, como pessoa física, também é viável. Se eu tenho um bolo da madre, também é viável. Uhum. É para um quiosque, por exemplo, que você não Sim. precisa controlar estoque, que você tem uma gestão à Serviço. vista e que você quer ter uma segurança no teu financeiro, uma gestão à vista do teu Sim. negócio, vale Ele a tem pena. teto de emissão de nota fiscal? Na verdade, a gente vende De ele serviço, por né? pacote. O O pacote de 90. mínimo, o pacote de 90 é até 20 notas fiscais eletrônicas, que é da Cefaz, Aham. 80 cupons, que é o NFCE, O cupom fiscal. isso, e 40 notas de serviço. Mas por- 20 notas fiscais o quê? Mês ou... Mês. 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 Tá, Então você entendi. pode dizer Mês. que você tenha 40 clientes mês. Sim, Que sim. pode ser de R$1 a R$1 milhão. Isso. Ou seja, o teto não é o faturamento, é o volume de processamento É, o de teu dados. volume. Então serve O para um volume de cliente. processo. Pois é, justamente para entender o tamanho desse Conversa processo. comigo ou depois. Quando ela seja, fala bem assim, ó, é um quiosque, aí a gente consegue vislumbrar Visualizar, e o telespectador É, também e quem fatura- consegue observar quem- isso, porque é. aí fica claro para ele, de repente, ele se encaixa nesse Isso, padrão, opa, isso. eu estou precisando desse serviço e já te contacta. Dá Se um eu dedado, vendo um serviço exatamente. de 40 notas fiscais mês, ele... Por exemplo, eu emito 5 notas por mês e eu tenho um outro CNPJ que eu emito 2 notas. Sim, Mas o valor sim. é altíssimo, né? Então, é porque ele é um homem rico, Não, graças é, a Deus. exatamente. Próspero. De ficar né? claro Recebo. Não, e a questão não é Tô bem recebendo, isso. né? É isso que o Ivan falou, não é a questão, você também, né, Rosana? Não é a questão do ticket, é a questão da tua movimentação. É, movimentação. que Né? É representa o software, né? e tal, isso. dentro desse Isso é um lugar. dos, né, que vocês têm. Então vocês o têm RP Formi ele tem vários módulos. Aí ele vai entendi. ganhando corpo conforme a natureza de operação do cliente, conforme a atividade econômica. A gente vai aprimorando e agregando mais ferramentas de gestão até ele ficar completo. Hoje a Alterdata tem um ecossistema que atende indústria, comércio, serviço, terceiro setor, até chão de fábrica. A gente tem Sim. sistema para PCT. É variado, né? E Então se ele vocês chegar conseguem no atender. teto de todo o pacote do RP Formi, ele consegue migrar para o O BIMER. direto sem ter, Sim. com o mesmo sim, banco de dados, Sim. sem perder o histórico. Fácil. Né? Isso. fácil, Agora, rápido. qual é o grande negócio disso tudo? É que a Alterdata ela foi criada por 2 programadores com muita base contábil. Aham. Nosso primeiro software foi para a parte de contabilidade. Sim. Então, o nosso maior diferencial é que todos os nossos sistemas conversam com a contabilidade. Então, a gente entrega do início ao fim do processo Sim. de Sem volta ao furo, né? contador, sem furo, já pagando as obrigações acessórias e devolvendo para fazer análise de indicadores. Aí eu vou um pouquinho assim, por exemplo, você falou da questão dos contadores. Realmente eu lembro dessa conversa entre contadores. Não sei se a Ayrton tá aí, nossa plateia que tem contador, entendeu? Daqui a pouco vem o momento do falando aplauso. sobre a Alterdata, porque eu lembro, sim, desse nome dessa conversa. Mas aí existiram novos entrantes, né? Existem novos entrantes no mercado e tudo mais. Não é pra gente... não é jogar pedra nenhuma, mas um comparativo básico, de repente, do Formi para um Conta Azul, por exemplo. Isso. O que tu pode falar um pouquinho dos diferenciais? Formi, o nosso pacote RP Formi iniciante, ele é bem semelhante ao Conta Azul. Tá. Tá? É intuitivo, Isso. né? Porque Tão o bom Conta Azul ele quanto. tem essa facilidade, Sim, né? sim, bem é um parceiro simples. nosso, é um concorrente muito Aham. respeitado, Legal. que também tem essa situação. Porém, Entretanto, Não todavia... não, assim, o nosso diferencial é exatamente isso. Enquanto o empresário está lá
movimentando o software, lá atrás está caindo tudo na contabilidade, na retaguarda. Sim. A gente cuida do front e do E do back-end. back. Entendi. Tanto é que o Entendeu? Conta Azul ele desmembrou a contabilidade só para o escritório contábil. Isso. Só que vem uma pergunta, qual é o escritório contábil que usa o Conta Azul, né? Nenhum, quase. Quase são bem, pelo menos alguns aqui que eu só, conheço, são poucos. Já estão usando outros, já usam outros programas. E a Alterdata e tudo Alterdata, mais. ela aqui, o meu share é mais de 80%. Né? Então, Aqui em Manaus, você tá falando? Sim, aqui em Manaus. E várias, nós estamos em 115 localidades do território nacional. Eles são a tinta souvenir do software Da parte de software, né? Totalmente 100% brasileira. Legal, que bom. E até para entender a contabilidade nossa, Genuinamente né? brasileira. Exatamente, até para entender a contabilidade Brasileira é legal. É um diferencial competitivo, né? Porque você entende do negócio, as nossas particularidades de impostos. E de principalmente a contabilidade de Manaus, porque Suframa é um território bem... Sim. Para quem vem de fora ou para as pessoas que estão aqui que pensam em empreender, realmente a gente tem umas particularidades devido à Suframa e Zona Franca de Manaus. Então, existem impostos, existe um número, né, também quando existe você abre lei empresa, de incentivo. Suframa, existe lei de incentivo, existe a questão do PIS e COFINS. Então, para quem está de fora vendo a gente, tem essa particularidade. E para quem está daqui, já aproveita, né, para estar por dentro de todas as particularidades. E voltando à parte do ativo, o Alterdata tem sistema que te ajuda nesse gerenciamento de ativos? O que acontece? O nosso histórico sempre foi empresas de lucro real. E por uma felicidade, um presente... E por que lucro real? Bora lá, fala pra ele. Por que lucro real? Porque eu tive a oportunidade, uma felicidade do Luciano Medeiros me recomendar em 2008, que era sócio da KPMG, se aposentou como vice-presidente. E ele me recomendou para uma indústria do distrito assim que saiu a lei 11.638. E o perfil da Big Four é atender clientes acima de 300 milhões. Então, ano. Faturamento ano? Isso, a partir de 300, mas considerado 300 pequeno. A gente normalmente atende clientes aí de 1 bilhão, 2 bilhões ano. Sim. Tem um cliente que eu estava vendo agora que eu fiz uma operação de 5 bilhões só de fusão. Então, isso permitiu com que a gente tivesse uma envergadura de grande porte atendendo o Big Four. E aí a importância para ele, assim, por que é tão importante ou obrigatório fazer a gestão de ativos em empresas de lucro real? E para quem não sabe essa questão de lucro real, lucro presumido, tem que voltar lá para o nosso primeiro episódio para aprender um pouquinho sobre isso com o nosso contador. Mas tudo bem. Mas do lucro real, existe uma obrigatoriedade para fazer essa gestão de ativos? Mais do que existe obrigatoriedade, e mais do que obrigatoriedade, existe o interesse crucial, estratégico da própria empresa, porque a gente estava falando aí de milhões, né? Então, por exemplo, a gente fez um inventário, considerando que a tua empresa fosse, independente de ser lucro real ou não. Sim. A gente fez um inventário patrimonial aqui da ProOffice. Da ProOffice. Colocou a plaqueta e tal. Criou uma motivação de vocês buscarem, ou seja, me entregar todas as notas de aquisição do patrimônio. Quando você traz o patrimônio, isso tudo foi dinheiro que vocês desembolsaram. Sim, exatamente. E colocaram no imobilizado. Então já começa a performar melhor. Tendo todas essas informações, eu consigo conciliar, fazer o que chama-se cotejamento, fazer saneamento da base contábil com o inventário físico. E com isso ir a mercado e você vai ter um valor contábil, isso é o valor residual. E nós podemos ir a mercado verificar quanto custa para você repor essas cadeiras, quanto que custa para você repor o seu patrimônio. Ou seja, a gente ter o controle de tudo que a gente investiu na parte que eu falo do tangível, né? Do tangível, que são os móveis. Isso ajuda a gente a ter uma dimensão do valor da nossa empresa, e valor de mercado da empresa. Um valor de mercado. Um valor contábil, um valor residual. Valor contábil, isso. E um valor de reposição patrimonial para o que você precisa. E aí a gente vai além disso, muito, muito além, até pela expertise que a gente tem, aonde a gente levanta todos os teus custos e ajuda a revisar a tua precificação. E dentro da tua precificação, você tem exatamente qual é o percentual que você precisa ter num orçamento anual para ir provisionando a reposição desse patrimônio. Como você não é lucro real, você não vai ter a apuração dos teus impostos
através do teu lucro bruto. Sim, não vai ser Né, o real é, pelo tipo de negócio, regime. Porque aham. quando é lucro real, você ainda, inclusive, vai saber esse valor, vai ter a depreciação mensal desse pacote, Aham. e aí vai diminuir teu lucro bruto, consequentemente vai pagar menos imposto. Sim. Ou um imposto menos fica um pouco difícil, mas na verdade você vai pagar o valor correto. Aham. E essa diferença, tendo um orçamento anual, você consegue provisionar esses valores para a tua planta industrial. Então, por exemplo, hoje nós estávamos entrevistando o dono de uma indústria de 45 anos que já está indo da segunda para a terceira Daí depois geração. eu vou traduzir para vocês, hein? Indo Se não ficar claro. Ficar da segunda para a terceira geração. Qual que é o ponto deles? Vamos supor, eles têm 40 milhões de ativo. E eles precisam substituir uma linha de máquina. Só que aí ele não vai mais produzir quentinha de alumínio, ele está produzindo a quentinha de isopor. Que é muito mais fácil, não fura, não rasga. Sim. E mantém temperatura, então ficou em obsolescência aquele equipamento. A gente conseguiu identificar qual é o valor de mercado que ele consegue vender aquele equipamento para ele poder gerar um caixa, Aham. em vez de ficar parado lá Sim. o bem, e ele já vai poder verificar quais são outros produtos que ele tem no market share e pode repor de máquina. E aí a gente faz um planejamento. Por exemplo, ele imprime copos. Aham. Inclusive, para cá a gente estava comentando que eu sei que você tem o teu copo Stanley, né? Mas pode ter o copo da ProOffice, Tá. né? O copinho de papel. Sim. E aquele potinho de sorvete e tal. Então, ele pode pegar aquele valor mais uma parte e comprar e planejar a compra de uma impressora industrial para imprimir aquele papel. Sim. Ou fazer uma solda, ou seja, você consegue ser muito mais, performar melhor. É isso, você consegue dimensionar o valor, né, de todo o teu negócio e fazer o planejamento de investimento ou troca, né? Mais ou Isso, menos de desse reposição, valor. De reposição. Por exemplo, tem um amigo nosso, comprou um carro novo, 24, só que aí eu já estava sinalizando para ele que ele comprou e já vai mudar o modelo. Na Europa está mudando o modelo já da vai Mercedes. perder o valor. E quando for isso chegar no Brasil, ele vai ter um impacto aí de 35%. Aham. Ele não é meu mentorado, mas é um amigo, eu já avisei. Falei, olha, você Viu? vai ter uma Conselho perda aí. de amigo. Porque Mercedes é bom, toda Mercedes é maravilhosa, mas tem um nicho certo para o mercedeiro Sim. certo. Não é só tipo a assim, estrelinha. Meroli. E aí eu estava passando para ele, olha, esse modelo vai micar. Aham. O motor é Renault, está vindo um outro modelo completamente diferente. A hora de você trocar para uma outra segmento, para um nicho, é agora. Se ele não tem... Imagine isso numa indústria, numa frota. Sim, né? sim. Esse que também é o momento, né? De que falar, também é tu um vai momento, falar é. esse momento. E é legal essa coisa do que o Meroli faz, só para exemplificar para vocês. Por exemplo, a gente estava fazendo, né? Já fez, na verdade, a equipe dele, já fez aqui na Pro, já etiquetou tudo, isso aqui tá tudo etiquetado. E aí a gente estava conversando sobre as cadeiras e tudo mais, de mudança, e ele falou, não, Carol, a gente trabalha com isso, a gente já sabe até o tempo de vida útil de cada ativo tangível, né? Então, tipo, cadeira, 10 anos, né? Ar-condicionado é tantos anos. Isso é muito legal, porque a gente vê que é o momento mesmo. Além das coisas começarem a dar problemas, né? Nesse período, a gente sabe que já é o momento de renovar esse parque, né? Pode ser um parque de cadeira, um parque tecnológico, enfim, de cada nicho dentro da empresa. Claro, sim. Uma coisa que eu acho muito importante também é para as holdings familiares Sim, que hoje tem hoje em isso. dia, porque aí é uma dor de cabeça a menos, né? Tendo todo esse controle, tendo todo esse universo à sua disposição, para não ter problemas. Né? Depois, né, para partilha de bens, isso. enfim, de acontecer alguma coisa com o Por sócio. exemplo, o carro, tudo que é produzido hoje pela indústria, é uma competição muito grande. Então, você trabalha com margens milimétricas. Né? Ou seja, é no milímetro o negócio, no centavinho. Então, o carro ou em outros são definidos a resistência dos materiais e qual a obsolescência e a deterioração do mesmo. Então, um carro premium, ele hoje tem uma vida que precisa se decompor, por exemplo, em 14 anos. Então, com 14 anos, ele vai começar a cair o botão, a porta vai puxar, vai rasgar, o para-choque cai, a bomba de gasolina não funciona, começa a dar vários problemas. E se um dos itens desse carro durar mais, a indústria vai falar para a engenharia, pô, por que você fez eu gastar tanto nesse item se o carro todo não se dura, acaba, não é para durar mais do que 14, né? Isso iniciou com a lâmpada, né? Ou seja, a lâmpada nunca queimava e a indústria nunca vendia. Então eles falaram, bom, vamos começar a fazer durar tantas horas de luz, né?
Então, o serviço nosso de patrimônio é entender qual é a resistência do material, qual é a vida útil econômica e remanescente para proteger o nosso cliente do lucro real. Porque, inclusive, ele tem um incentivo. E pode ser presumido e também pode o Simples ser, Nacional. Né? É Só um Simples que, Nacional, o lucro presumido. Né? Sendo que a gente percebe que, por falta, talvez, de braço de gestão, ele não tem a cultura de se preocupar com isso. Ou então de contratar uma mão de obra tão especializada para esse tipo de serviço. E acaba sendo para o lucro real. Sim. Aí, falando a parte mais complicada, mas que a gente não pode deixar de dizer, é que tem os testes de impairment, que é o CPC 01, que eu preciso comparar o valor contábil, o valor em uso, o valor justo de mercado com o de reposição. Caso esse valor seja, o valor contábil seja maior do que o valor de mercado, eu preciso reconhecer essa perda. Entendi. Se é um bem intangível, eu preciso entender se esse bem intangível ele é de vida útil indeterminada ou se é de vida determinada e fazer os cálculos, os testes todo ano. Sim. Aí tem o CPC 27 que faz estudo de vida útil econômica, que inclusive é obsolescência. Como regra geral... É muito específico, né? Esse tipo de trabalho, gestão de ativos. E financeiro, né? Acaba sendo os dois. Porque dói no bolso, né? Exato. Até ontem. E o software dela, inclusive, suporta todos esses lançamentos, só para não deixar no vácuo. Até ontem, ninguém olhava com tanto zelo para essas questões. Só que veio o advento do SPED. Né? E aí, o empreendedor hoje ele é muito cobrado para ter um follow-up coeso de informações, para ele tenha um ciclo completo do que entra, do que sai, do que tem. Né? Então, a gestão hoje exige muito disso. E hoje a IA está aí para isso, para você usar a seu favor. Né? Eu fico assim, assustada quando eu chego num cliente, como eu cheguei outro dia, numa mesa como essa, cheia de papel, e ele ainda fazendo assim. Eu disse, meu Deus, ele não sabe. Estamos no momento dos incas e maias e se você chegar com ele e perguntar quanto custa a tua empresa, ele não vai saber dizer. Não vai saber. Não vai. E vai doer quando tem o problema de sociedade, que um quer comprar do outro, né? Isso. Ou ainda tem uma outra situação que tem... Eu sei que eles não estão fazendo patrocínio, mas eu gosto muito do trabalho deles, que é a Prudential. Eu tenho vários amigos que... Inclusive o Caio Branco... Um abraço, Caio. O Caio Branco trabalha com a Prudential aqui, tenho mais outros amigos lá em São Paulo, que eu, inclusive, comprei a Prudential. O que é interessante? O serviço, né? Não a Prudential. Eu gostaria muito de comprar a Prudential em si. Eu ia dizer, você está com tudo. Eu queria era comprar a Prudential, mas também não sou pôde, cliente Prudential. O que acontece? Você pode... Claro que eu vou estar falando agora uma esfera que não é minha, que eles que têm expertise para falar. Mas vamos imaginar que tem que definir o valor da empresa. E nós 4 somos sócios, cada um tem 25%. Sim. Aí, lamentavelmente, um dos 4 falece. Vamos botar eu, mais velho. Aí saiu antes. Aí vem um herdeiro. E vocês não se adaptam com aquele herdeiro no negócio. Existe um plano de seguro, aonde assegura a empresa para vocês comprarem as cotas do herdeiro. Em vez do herdeiro ficar lá brigando com cota e tendo desgaste, você pode comprar. E aí o nosso trabalho funciona em parceria com eles, mais em São Paulo, que é o nosso escritório lá, é para definir o valor do prêmio que tem que assegurar. Sim. E aí entra, por exemplo, o valuation. Quanto que vale a empresa para o fluxo de caixa? Quanto que vale o patrimônio? Daí tu vai calcular Isso, tudo. vai calcular patrimônio tudo. tangível, intangível, né? Tudo. Ativos, tangíveis, eu quando intangíveis. iniciei nessa profissão, eu não imaginava que tinha tanta coisa para fazer. Não, e é muito, né? São muitas regrinhas. Aí tem a questão da obrigatoriedade, que entra, né, dentro do crivo do real, do lucro real. O lucro presumido não tem essa obrigatoriedade, gente, mas eu acho tão importante. Eu já conhecia essa parte de ativo em outros lugares que eu trabalhei ainda como CLT. E aí, quando eu vim, né, a dupla jornada de empresária daqui da Pro e da Associados, eu falei, cara, a gente tem muito ativo. Eu gostaria de ter isso catalogado, tombado, sabe? Ter esse inventário saneado, disso. Né? Controle, porque a gente foi dinheiro investido. É um dinheiro que está aqui. Isso aqui é dinheiro, tem um valor. E vai eu queria... E aí, a pergunta que eu vou entrar...
O teu parceiro de negócio, tanto da Alterdata quanto da Meroli, são os contadores? Por incrível que pareça, iniciou como auditor, mas o potencial maior é o contador em si e os softwares que dão suporte. Legal. E de todos os softwares que a gente já teve contato dos internacional, que a gente também já realizou trabalhos fora do Brasil, no exterior, eu me sinto bem mais seguro, me sinto muito seguro com o software da Alterdata, que ele te dá todo um suporte, inclusive para rodar, porque o módulo de ativo imobilizado ele não é diretamente vinculado com contabilidade, né? O contador ele consegue rodar a contabilidade sem ter esse módulo ativado. Ele dá o jeito dele de rodar, né? Não deveria. Não deveria, mas consegue. E tendo porque... esse módulo ativado, a gente consegue dar carga nesse módulo e junto com eles fazer uma mágica para ligar todos esses botões, né? Para que ele rode sincronizado. Sim, porque assim, eu falo isso porque o meu questionamento foi lá atrás com a antiga empresa de contabilidade que atendia a Pro. Foi uma das coisas que eu perguntei. Eu falei, ué, e essa parte? Eu não sabia o nome, né? Eu não sabia dizer se era o que era ativos, inventário, eu não sabia dizer o nome. Só sei que eu dizia isso. Não, é quando coloca o adesivo lá, que é tombado, tudo que a gente tem de ativo. Eu não falei esse nome, eu falei de coisas que a gente compra e tal. E aí não conseguia, entendeu? Porque eu não sei, tem contador que eu não sei se não quer fazer esse trabalho, não quer indicar quem é especialista nisso. Por isso que eu te falei, se existe uma parceria ou não. No caso, eu, falando da minha empresa, né, especificamente, como nós tivemos a oportunidade de ser referenciado, a gente iniciou em 99 fazendo avaliação para banco. Banco público, né, banco que tem fomento à região do Amazonas, e aí precisava de garantias bancárias, a gente fazia essa avaliação para liberar o financiamento. Como as empresas são maiores, esses financiamentos no patrimônio líquido, lá tudo aparecia para auditoria, e eu não tinha a menor ideia. E as auditorias, as Big Four, que aqui a gente tem muita empresa multinacional no distrito, validava o nosso trabalho de laudo. E aí um belo dia veio a Lei 11.638, no dia 30 de dezembro de 2007, e em janeiro, fevereiro de 2008, eu recebo uma ligação da secretária do presidente, que ele é japonês. Fui lá e eles me pediram um serviço. Eu já sabia o que era avaliação, mas nunca tinha feito imobilizado dessa forma como estou falando. E eu calculei um valor 3 vezes do que eu fazia. Ele, tá bom, eu vou te pagar a entrada. Quando você terminar o inventário, eu te pago o segundo, cheque na época, né? E o terceiro quando for aprovado pela auditoria. Aí eu falei, quem que me recomendou? Ele falou, foi a KPMG, o Luciano Medeiros, eles olharam o serviço de você e me indicou. Aí eu fui lá com ele, que ficava no Milênio. Quando eu chego no Milênio, ele não gosta que eu fale isso, ele já reclamou. Mas é verdade. Mas você vai falar de novo, né, para os nossos telespectadores, né? Eu recebi, sabe aquele cara todo Faria Limer, né? Todo arrumado, aquele paulistano todo. E aí ele me indicou, mais o Cristiano e tal, e aí eu não sabia fazer, só que era ler muito longe. Ele falou, olha, tem o Fernando Vasquez em São Paulo, a gente comprou a Century, e ele sabe. Ele ligou. Paulistano, vou falar porque eu sou de lá. É muito carinhoso, muito receptivo, né? Ele falou, olha, eu estou muito ocupado, eu não posso te atender agora. Bem Faria Lima, Paulista Faria Lima. Ele estava no 9 de julho ali, me liga amanhã. Tá bom. Saí de lá, fui direto para o aeroporto, peguei o primeiro voo da Transbrasil, que era aquele das 14 horas que vinha. Coloridinho. Fui para São Paulo às 9 horas da manhã, eu estava na porta da KPMG. E insisti muito para ele me atender e tal. Aí ele me atendeu, não podia explicar. No final, nós ficamos amigos e quando ele foi se aposentar, o Fernando Vasquez, ele me avisou, eu fui para São Paulo para me despedir. Porque chega uma idade, é compulsório, né? A aposentadoria. Sim. Em auditoria. Então, e aí eu fui visitar, eu sou muito grato realmente a tudo que eu aprendi com eles, né? E com isso a gente foi realizando esses trabalhos. E o que eu percebo hoje? Que o mundo mudou de 2007 para 2025 com as questões de tecnologia e do IA. Hoje você pega um laudo, ou um balanço, um balancete, um imobilizado, joga e pede para ele fazer uma análise SWOT. Então, antes de eu entregar... Chat GPT de $20 mês. Você coloca lá e pede, olha, me faz a análise SWOT
desse laudo, eu quero saber quais são os pontos fracos, não sei o que e tal. E o que pode não estar funcionando e quais são as melhores práticas de laudos no mercado. Tem que ser pago porque ele te dá em tempo real, atualizado, né? No mundo de IFRS, aí você começa a colocar e ele começa a te dizer, olha, isso aqui, assim, tal item está sendo considerado como prazo indeterminado no ensino intangível. E isso não tá ok. Ele começa a te mostrar pontos e você consegue reconstruir uma informação que talvez tenha passado. Então você consegue performar muito mais. E lógico que tem a tua supervisão, obviamente. A IA acaba te ajudando, acelerando, né? O processo, digamos assim, ou o resultado do processo. E a questão da assertividade, porque somos falhos, né? Então, assim, o chat GPT ele dá celeridade né? E assertividade. E a gente conversou até sobre isso, né, Ivan, no episódio anterior. E aí eu tô ouvindo isso tudo ligado, né? Que aí a gente está falando de empreendedor, está falando de trazer soluções para esse cara. E aí a minha pergunta é, em que momento o empreendedor, o empresário precisa fazer esse serviço? Você quer a verdade ou o romance? Os dois. Porque o telespectador ele é plural. Tem lá o romântico e tem o verdadeiro. O da vida... Né? O Nelson Rodrigues, né? Exato. No Nelson Rodrigues, que é a vida como ela é, ele só Eu gosto mais desse. Ele vai chegar e só vai se espetar quando ele é um executivo, não é o dono, mas ele é um... Tipo assim, a matriz está em outro país ou em outro estado. E aí é contratada uma auditoria pesada em todas as unidades do globo, do planeta. E aí o auditor chega para ele e fala assim, olha, você vai ter ressalva no imobilizado. Você pode ter outras ressalvas, mas você não controla o seu patrimônio, tá um lixo. Claro que ele vai falar bonito, né? Porque Resumindo, é um lixo. Ele não vai pegar o lápis de cera, que nem curso de engenharia, e botar lixo na prova. É 200, 300 mil, uma A4, né? Então ele vai dizer, vai bonitinha essa frase. Mas dizer, olha, você tem ressalva ou então a gente não vai dar opinião. E ele se desespera. Porque isso daí vai direto para a Receita Federal, vai para o dono. Ou seja, vai ficar registrado o que eles não deram opinião sobre ou ressalvaram. A incompetência dele em relação aos registrada, a incompetência dele em relação aos ativos. A ineficiência que aconteceu por algum motivo, saiu, aí diz, foi o último contador que saiu e não lançou, enfim, vai ter que arrumar. O software que não ajudava, e aí vai. E aí ele vai atrás de quem faz. E é um nicho muito pequeno de quem faz. Não estou dizendo que só somos nós, mas a gente acaba se conhecendo e sabendo quem que é bom, quem é um mercado muito pequeno. Aqui em Manaus falou que são 3, né? Então, essa seria uma outra pergunta que eu iria fazer justamente dentro desse processo da região, porque, eu venho para cá, eu organizo, eu estou fazendo isso aqui. Por que vem para cá? Onde é que eu enxergo esse movimento aqui? Mas conclui lá. Manaus, essa seria uma segunda pergunta. Então, conclui dessa questão o primeiro foi o real. Da onde que vem? Essa é a situação. Ele vai dizer, vai ter uma ressalva no teu balanço e toda vez que você mandar para banco, para a Receita Federal, vai lá aquilo ali. Então, e ele tem que tirar a ressalva. A importância do quem está assistindo a gente é entender a importância de se fazer isso, só que isso por conta desse movimento contrário que vem para ele. Só que esse carimbão acontece com quem está acima de 300 milhões de faturamento do ano. Sim. Existe vida na Terra abaixo de 300 milhões? Existe. Total. É interessante. É interessante isso que tu falou. A gente está falando do universo de 300 milhões. Mas o aplicativo é R$90, Só para a gente entender existe vida, onde é que chega essa questão toda. Eu fico muito feliz quando eu tenho clientes de 1 bi, 3 bi ano. Porque a sensação, você tem um time, por exemplo, a gente entra para fazer na contabilidade, mas a primeira pessoa que eu chamo é o pessoal da ISO. Porque não adianta entregar para o contador um monte de coisas se eu não consigo fazer conversar o compras qualidade com a qualidade que vai escrever a instrução de trabalho, não é mais pop, né? Mas... Principalmente com a contabilidade que vai fazer a gestão. Então eu chego com o contador... O plano financeiro tem que casar com o plano de contas contábeis. E tem que ter a instrução de como que vai fazer a compra, como é que vai monitorar. Por isso que eu perguntei da questão de parceria com o contador, com a contabilidade. Tem Amazonas? Tem 3 bi e tal, como é que está isso? Acho que... Todos os clientes são do Meroli. Eu acho que nesse nicho... São do Meroli. Acho que nesse nicho a gente teve a Meroli Consultoria. De passar por eles aí ao longo de 2007 para cá. Não, pois é, mas a gente chega
nível de curiosidade, tá falando de quanto, de o quê? Olha, 20, 40, 60? Empresas? Eu te diria que acima de 500 milhões você tem umas 150 empresas. Ah, tá ótimo. Em Manaus? É. Tá bom, eu já tô Porque, feliz. porque Eu já tô não, mas feliz. por que isso acontece? Primeiro que você tem navegação, Sim. você tem distribuidoras que tem que ter um capital de giro gigante. Você pode ver aí que competem. Tem muito profissional local extremamente competente, amazonense, que até não veio de família com tanto recurso. E ele chegou a ser gigante. Eu não posso dizer o nome. Não, assim, ok. Não precisa. mas se você parar para Sim, ver, tem eu vários sei. casos. Aí, por exemplo, essa questão do que você diz aí do Nelson Rodrigues, né? Quando a gente fala desse montante de 300 milhões e isso tudo mais e tal, é meio que aí você deu ainda agora, né? Esse exemplo. Ó, às vezes eu chego numa pessoa que está lá com um negócio riscando. No manual, tá o né? manual. O de É, parece- também risca, sabia? Essa é a minha curiosidade. Pior assim. Pois coloca é, essa é a técnica. minha curiosidade, porque assim, ó, parece que é tão surreal o cara não compreender esse descuido com esse patrimônio de 300 milhões. Não, é que ele fica... Existe existe. isso, Não, sabe, não é que ele Rosana? descobre. O que É? acontece? Não, mas só um Sim, sim, parênteses. Vai, pode falar. É porque fazer esse trabalho é complexo. Não, mas o dono não vai fazer, vai ter vocês. Não, mas Ele eu tô entender que existe falando, isso. Eu estou falando do perfil profissional para assumir essa responsabilidade, Sim. porque é uma responsabilidade muito séria. Mas isso é novo, então? Não, Porque, ó, pra mim é incoerente, ó, tô vendo só, Entendi. 300 A milhões. pessoa ter um e aí uma faturamento pessoa que alto. tem Cara, não é esse nada. tamanho... E não se preocupar 300 com milhões isso. não é nada. Não, calma aí. Não, tô... Depende da perspectiva 300 de milhões é 300 30 milhões milhões. por mês. Não, tipo assim... Não, claro que é muita coisa. Não. Se eu tô dizendo que isso daqui, É muito, ó, é eu tô muito. trazendo uma perspectiva de que essa mesa é um Vale. valor. Não, aí já é questão de perspectiva. Aí o cara tá ganhando 300 milhões. E aí a Rosana fala assim, ó, não, é muito complicado. Mas é complicado em que sentido? Eu vou novo tentar te- esse... eu vou te dar Como um- é que Não, vem, É, o que, né? que acontece? Para ele não Tá, perceber você quer isso. ver, vamos trazer... Não é que não percebe, é que o Compras recebe uma nota fiscal com uma descrição que não bate com a contabilidade e quando está em uso, muito menos, e tem uma questão de unitização e tal. Sim, sim. Então, esse é um entendi. problema no Brasil. Você tem, para o mesmo produto, você tem carro, veículo, automóvel. Isso. Só Aham. aqui são 3 nomes para a mesma coisa. Correto. Sim. E aí, o que você pensa? O que interessa para você hoje? Saber o teu saldo na conta e o que você tem de conta para pagar. Depois que eu te ouvi? Não. Não. Depois que eu estiver assistindo esse podcast. Não. Não, mas o que acontece? Não, eu tenho um monte de pergunta aqui. É, negócio o que de que- herdeiro. Como é que isso o é? que que Não, acontece? não. É o que acontece. Eu tô aqui ouvindo vocês todos o e eu que tô mais vamos dói trazer no- para cá para mesa. porque o que mais dói para nós, como cidadão que precisa viver num planeta onde existe dinheiro, E é que o 300 milhões não é nada para Vossa Senhoria? ele ficou vermelho. Foi tu que disse. Eu não fui eu que a gente disse tá falando de isso. 30 por mês, não dá 360. Não dói Ok, tanto, eu já entendi que não é nada para você. Vai, continua. Pra fazer Não, mas ela que disse. o que acontece? Ele está de olho no estoque. Ele está de olho no contas a pagar, no contas a receber. sim. Ele está de olho no fiscal. Ele está preocupado em pagar a folha, pagar as despesas do mês. Como ele comprou patrimônio? Por exemplo, aqui, ó, eu estava conversando com o Rafael. Tem praticamente 100 mil reais aqui dentro de equipamento. Correto. Não, acho que tem mais. Pois é, estou botando assim, Sim. fazendo uma varredura Sim, visual, sim. tem 100 mil aqui. Isso daqui não é barato. Não. Só que aí eu perguntei Tem um para ele. pequenininho ali que custa 2 Mas mil. quanto menor, mais caro. Quanto menor, mais caro. Quanto menor, mais caro. Aí o que acontece? Eu perguntei quanto que te custa a hora de reposição desse ativo. Ele não tem esse, vamos supor, não estou dizendo que o Rafael não se preocupa, ele está preocupado com contas a pagar, com contas a receber. Logo não se preocupa. Logo não é, porque ele já pagou, comprou equipamento e se não tem Então, isso, ele não roda. É porque ele tá, isso, logo ele não Porque se não tem, preocupa. você não roda. Por exemplo, quanto que custa esse teu blazer por hora para estar aqui, a nossa roupa? A gente não faz essa conta. Você comprou lá o blazer, pagou 2.500 lá no... Quantas vezes Ou eu vou 10 mil no Brooksfield. Quantas vezes eu vou usar ele para poder se pagar e quantos negócios Você- eu vou fazer com ele? Eu vejo assim quando eu compro Quando de você for- roupa, de marca, eu digo assim, não, isso aqui vai durar tanto tempo, então vale a você pena, faz o vale o curso, risco, você né? precifica ele, Não, Não. a gente não precifica. mas você está preocupado
vou te pagar no mês ou não, porque você tem conta para pagar. É isso. Mas você já pagou o teu blazer lá R$9.000 na Brooksfield, no Sim, Energia 200, sim. eu sei que você é um rapaz de bom gosto. E aí você comprou lá 9.000 um blazer. Só que você não faz a conta, eu vou usar ele tantas vezes no mês, tantas horas, 4 horas por não sei o quê. Eu faço sim. Então o empresário. Eu tô fora da curva, eu faço sim. Mas no geral Quantos não negócios faz. eu fechei com esse blazer? Por exemplo, O esse que ele copo. vai me proporcionar? Quantas portas ele vai abrir mas pra quanto mim? que- Quem que vai, como ele vai mas me quanto que avaliar? te custa Ah, por não, hora? tem que ser Calvin Klein. Ah, Pega. se Tá, esse mas aí quanto blazer é a hora? falasse. Não, mas por exemplo, quanto que te custa a hora dele? A hora? É. Depende do que eu tô avaliando. É tangível, não é tangível? Como é que é? Não, pois é. Se vamos pegar um blazer, né? Vamos dizer, você tem lá R$9.000 um blazer. Estou exagerando o valor. Aí vamos dizer que esse blazer, para você, vai durar 5 anos. Então nós estamos falando aqui de 5 anos, só que eu vou usar quantas horas por dia? Ou por semana? Eu Sim. vou usar de 5 dias por semana, eu vou usar 2 dias na semana, 8 horas. Então eu vou usar 16 horas por semana, vezes 4 semanas. Vamos botar 20 para ficar mais fácil conta de cabeça. 80 horas por mês. E eu tenho 5 anos vezes 12, vai ter 60 meses, né? E eu vou usar 80 horas por Sim. mês, então eu vou ter 80 vezes 60. Aí eu vou pegar 9.000. 4.800. Oi? Vai dar 4.800. Né? Não, começou no papel, vai pro papel. 4.800. 9.000 menos 4.800. Foi pra... Olha aí, usou a tecnologia, né, Rosana? Ó, Vai. Por isso que a gente está por isso aqui. tem que usar Eu o fiz software no dela também. manual, hein? Eu fiz no Exatamente. Então manual. você vai usar 4.800 horas. Sim. Isso. Aí você vai ter aqui R$9.000 R$9.000 dividido o por custo. 4.800 Isso. horas. Vai te custar R$1,85 a hora, A hora. O blazer. o blazer. Sim. Essa é a conta do teu ativo imobilizado que o software dela te dá. Já dá direto. Sem precisar Tu ele coloca fazer tudo tudo isso isso. É, que ele pois fez. é. Só que aí Ele você vai vai colocar só para o você vai pro valor. blazer, você vai para Aham. aliança, você vai pro anel, você vai pra calça, Sim. sapato, enfim, você vai somando tudo. E aí você vai composição. Agora imagina uma planta industrial que tem 3.000 itens, Sim. rodando, cada máquina, quantidade de horas diferente. Então, o empresário ele só dá importância nisso quando Não vem coisa uma pagar, auditoria. Quando Não, aperta. quando ele Esse vai é o- passar por uma é o Nelson auditoria, Rodrigues. né? Ou, de repente, sei lá, ele vai fazer uma fusão, uma venda. Quando o lado de romance. Tá. É ele parar e falar assim, pô, eu já mexi aqui, já mexi ali, e eu quero continuar performando melhor. Por isso que eu convidei o Thiago, porque eles são 45 anos e cuidam da empresa deles na unha. Cliente da PPC. Sim. E ele tá o tempo todo lá, ele, o irmão, o sócio, eles estão o tempo todo verificando por hora. Por exemplo, eles fazem até a conta de hora de máquina parada de obsolescência, então eles estão o tempo todo montando a precificação deles e montando o orçamento anual. Esse é o lado romântico, vamos dizer, que eu quero dizer que não é uma obrigação de fora, olha, você não fez o controle do imobilizado. Ele quer enxergar uma precificação e um orçamento, o budget Por dele que ele anual. sente necessidade de fazer isso? Maturidade de empresa, maturidade de gestão. Mas Por é isso, não seria o que é a vida como ela é, não mesmo? Não, É o meu. A, Não, é o meu caso também. a vida né? como ela é para o brasileiro, que eu fiz. normalmente olha, você vai, ele enxerga isso como despesa. A cultura, né, que a gente está falando. é. Tá, entendi. Eu achei que a vida como ela era o ideal. Não, Porque o pra ideal- mim a vida como ela é o ideal. Não, a é vida o real. como ela é do tipo assim, ó, ou você faz ou você tem que ir atrás, você tem um ano para arrumar. Nossa, mas tu destruiu muito o Nelson Rodrigues. Não é Agora esse, só- não é esse patamar, não. Eu sou engenheiro e não Não, poeta, né? não. Só Então não uma use ele como observação. referência. Fala, Só uma Rosana. observação. Todo empresário, quando ele começa um negócio, o que ele quer? Prosperar. Sim. Então, o empresário inteligente, ele já tem, ele sendo visionário, ele já vai começar de pequeno a cuidar do seu patrimônio. Sim. Então, Né? exato. Então, assim, não é uma coisa só. Ainda agora você falou assim, isso é específico para real. Ok? Mas Serve não pra é todo sendo mundo. simples. Eu tendo um negócio e sendo simples, eu quero que esse negócio Sim. daqui a pouco vire real. Então, eu já vou cuidar desde agora para não dar a trabalheira
De quando chegar no real, eu ficar... Não, e quando precisar realmente, agora, olha, Carol, tu não tem mais escolha, tu vai ter que fazer realmente a gestão de ativos. E aí correr atrás, aí pegar nota fiscal antiga. Aí, olha só, olha o trabalheira que dá, né? Exatamente essa trabalheira que eu queria que vocês falassem. E aí usa o software para isso, dentro desse processo da celeridade, né? Da IA que você... fazer 3 mil itens que você fala. Dia. Então, qual que é o processo... Vamos pro tempo, né? Real. Tô com o Nelson Rodrigues aqui na cabeça. Tempo real. Por exemplo, quando você fala de todo esse patrimônio aí enorme, como que é essa... Vamos pensar auditoria, né? Vamos pensar nessa auditoria de registro. Tá indo lá, a validação. A validação, pronto. Aí você vai lá... Não, validação de análise não, ó. Eu fechei contigo, eu tenho uma empresa e aí você vai para lá. Tu vai ter que documentar tudo. Vou fazer uma consultoria, vou fazer um inventário, controle do teu ativo. O controle do ativo. Tá. Como que é esse processo desse controle do ativo? Porque a IA não tem essa informação. Não. Quem vai jogar essa informação para dentro da IA é Vossa Senhoria. Equipe, E aí a Rosana entra com esse software. Eu peço para ela revisar e me dar ideias de como eu ser mais eficiente em processo. Por exemplo, qual é o tempo real? Eu queria saber o tempo sobre isso. Nós vendemos o nosso serviço para empresas que têm 3 mil itens. Sim. A gente considera 10 meses de serviço. Entendi. Por quê? É muito mais fácil ele me pagar em 10 meses sem a Rosângela? Não, com a Rosana. Sem a Rosângela, mas com a Rosana. Com a Rosana, Sim. Ou seja, por que a gente faz em 10 meses? Primeiro que é mais fácil ele me pagar em 10 vezes do que de uma vez só. Sim. Ou de duas. Né? Ou seja, também para eu receber metade no começo, metade no fim. Enfim, não funciona bem. Sim. E a única que pagou antecipado foi a Carol. Né? E aí o que acontece? A gente divide em 10 meses, porque eu entro, pego a base contábil, faço o inventário independente, o inventário físico independente da base contábil, chamo o pessoal da contabilidade com a ISO e o Compras. E aí faz uma reunião que, olha, vamos ter que escrever isso aqui em conjunto com a ISO 9000. Sim. Com o time da qualidade. Sim. E aí você vai implantando e vai fazendo o inventário e depois tem que começar a fazer essa conciliação. E depois tem que ir para o mercado fazer a pesquisa. E eu aí acho gerar que os existe laudos. todo um escopo. Deixa eu abrir um parênteses aí dentro disso aí, que foi o que você falou. Em 7 meses ele está pronto. Tá. E aí eu fico 3 meses na 7 empresa. 7 meses que ele está pronto, desculpa, porque tu abriu esse parênteses ainda agora e eu tô com ele todo anotado aqui, ó, que é exatamente, ó, e se essas informações não batem? A gente arruma em 7 meses, tem que... Aí você vai ter... É a meta de vocês. Você está indo mais na prazo, parte técnica, né? Então, o que vai acontecer? Você vai ter um inventário físico, que tem que ser independente da base contábil, que é o que está acontecendo aqui, né? Sim. Você sabe o que tem dentro da tua empresa e tem que saber o que tem de nota. Aí vai ter que ir atrás das notas fiscais. Não, exato. De 15 para quem está assistindo, perceber. Vai que o cara de repente está ali e não está pensando nisso, conheceu a Rosana e te conheceu e diz assim, epa, eu não estou olhando... Ó, se ela quero falar sobre road família, eu quero falar sobre um monte de coisa que vocês falaram aqui. Se ela tem já usa o Alterdata e tem lá a base contábil antiga do imobilizado, ele vai me fornecer essa base antiga que está toda deteriorada. Então, peraí. Então vamos pensar que então a gente tem que pensar que tem que ter esse registro que vai facilitar? Como é que é? Não, às vezes piora. E a importância de ter um software desde pequenininho, né? Mesmo você sendo sozinho, tendo software para poder... Porque você vai ter todo o histórico. Gerenciar a tua vida já correu empresária, o risco, né? Maroli, de, por exemplo, tu entrar numa empresa e ele ter muito desperdício por conta de falta de nota? Porque aí eu venho para essa cultura. Aí o que vai acontecer? Tu tem a opção de ir para o que a legislação... você vai só que nem todo mundo quer, mas tem tudo lá. Nem todo mundo, na verdade, acho que ninguém quer, né, Rosana? Não, porque o que acontece? Você vai ter que... Não é nem por causa de conflito de interesse em faturamento, não. Não, é dor de cabeça. É porque quando a Cefaz manda, você tem o NLCF, tem um código lá, que eu não me lembro agora a sigla, que vai te dizer se é imobilizado ou se é material de uso e consumo. Certo. E ela te manda uma base, tipo assim... Pega. Uma caixa enorme, aí você o digital se vire. nome. Vai brincar. Abre o code case, né? É o corn office, que a gente chama, né, Fê? Nota por nota, produto, que é castigo, E aí você tem que ir para um outro ponto. Mas vamos imaginar que ele está trabalhando e tem uma base dentro de um software. Nós vamos pegar essa base contábil, com a data que a gente chama de database. E, bom, simplificando, você conciliou e a gente vai ter um relatório com 3 capítulos. Inventariado, localizado e conciliado.
sobra física e sobra contábil. Ou seja, Sim. a sobra física foi tudo aquilo que eu encontrei em campo, Aham. mas não tem nota. Correto. Eu já vou explicar um dos motivos. E tudo aquilo que você tem nota e não tem no campo. Que Correto. já foi vendido, doado, né? Aham. Deteriorado. Por exemplo, eu enfim. tenho uma fábrica que eu atendo. Tem algum cliente que tu desistiu? Dizer assim, não, isso aqui é um ninho de rato. Não. Não? Não. Fala a verdade, a vida Não, como porque ela pagou é. bem. Não, porque O que pagou bem. acontecia, assim, muito é que a minha paciência sempre, durante muitos anos, foi muito limitada. Então, eu já me irritei muito. E o Sim. cliente percebeu que eu estava irritado. E o cliente também já esteve irritado comigo. Mas não, Porque é um porque chega uma hora que exato. não, chega uma hora, Interesse, é chega difícil. uma hora, É. Exato. porque ele precisa concluir o trabalho dele, É, né? não, Se e às o vezes a coisa empresário não não dá um nó no ajuda... Não, e assim, ó, eu acho que o grande lance do empresário de ficar pensando é dizer assim, eu ia falar outro palavrão, que é falar assim, ó, que merda eu me meti. Eu acho que ele vai pensar assim, ó. Mas quando como é que eu não organizei isso antes, É, né? Mas Rosana? olha, Isso é um atestado muito de não real. organização. Olha aí, ó. Porque existe hoje empresários que não querem ter software. Não é só porque não querem organizar, é porque não registrar, querem né? saber o buraco que está. Isso. E às vezes Já- ele eu tem já um módulo e não tem mão de obra para senti implantar, não isso. quer ir atrás, não quer Não, gastar, mas eu ele já vê como senti despesa, né? isso. É onde até- entra a questão da região. Vai, Rosana, pode falar. Eu já senti isso até apresentando O software. pro empresário, que muitas das vezes ele não quer enxergar a realidade. E ele está rasgando o dinheiro, ele está trocando o dinheiro, não está tendo É. lucro. Já aconteceu numa implantação, uma senhorinha que vendia pão e o pão dela era o mais cheiroso, era o mais gostoso e fazia fila. E na implantação a gente descobriu que ela estava tendo prejuízo de 1 centavo por pão. Quanto mais produzia, Não, menos ganhava. Pois é, exato. E aí ela disse, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque todo mundo vem aqui que meu pão é barato, meu pão é cheiroso. Eu disse assim, mas teu pão é bom. Uhum. Precifica porque tu tá rasgando dinheiro. Sim. Aí foi que a gente começou a incentivá-la e ela percebeu, porque, primeiro que tudo, você tem que valorizar o seu produto, você Exato. tem que valorizar o seu Que trabalho. tamanho é esse cliente, Rosana? Pequeno, de Pois bairro. é, para dizer que é importante para quem está assistindo bairro, perceber todo que tipo, isso todo o- tipo né, de que é pra negócio, justamente né? grande. E tamanho Então, ó, de negócio. Porque é quando começa. Porque ele precisa, qualquer centavo para ele tem que Quando- ativar. exato. E Ele tem que ela valorizar. se sentia super orgulhosa de fazer fila. E é cheiroso, realmente o produto dela é bom. Só que Tava ela não, perdendo ela dinheiro. estava trocando dinheiro ali. Sabe por que ela Tu tá consegue ouvindo aí, sobreviver? plateia, né? A hora do Pois é. aplauso. Não, porque ele Você é o sabe futuro, por que que ela, né? você sabe por que que ela conseguia sobreviver? Ah. Por um motivo muito simples. Ela vende o pão à vista e compra o material a prazo. Então ela vai girando. Meio que tem um fluxo de caixa, É, né? não, e a pessoa que vai comprar o pão, compra a manteiga, compra o café. Essa matéria tem na faculdade? E aí ela vai tendo um Olha aí, ó, viu essa aula aí, né? O profissional do futuro não está sendo preparado. E aí ela vai maquiando o lucro com essa... Sim. O pão se torna uma moeda de troca para poder dar vazão É, aos pra outros puxar- produtos. Mas isso, no fundo, é um trabalho excessivo, porque você sabe que para fazer pão, o padeiro tem que chegar muito Sim. cedo. E o salário do padeiro? E É. o Vocês- salário e, como extra que dele? como é que vocês apresentam pro Pro cliente. É. Né? É. Como que vocês apresentam pro cliente? Você agora Como é eu que vou te- vocês você quer de novo a observam? minha versão Nelson Dos Rodrigues? dois, Não, né? não usa Nelson Rodrigues, Não, não, tá tá usando bom. Nelson Rodrigues de forma errada. Tá, eu vou mudar. Você Não. gosta do Nelson O quê? Adoro aquele episódio da mulher abraçando a geladeira. Aquilo é vida real, porra. Tá. O que Vai. aconteceu? Não acaba com o meu sonho, não. Sim. Qual foi o que aconteceu comigo? Especificamente, né? A minha história de vida deu um podcast já. É, eu Tá. já assisti esse podcast. Então, A história de vida dá um podcast. Mas pulando toda sim, essa história... pule porque eu já assisti. pulando, Vai. Pulando tudo isso, o que eu posso te dizer? Por ter sido inicialmente referenciado por uma das 4 maiores do mundo e ter, até agora, graças a Deus, 100% dos nossos laudos validados por todas as empresas de auditoria, seja Big Four ou não, eu acabei ficando num ambiente chamado Oceano Azul, que era o cliente que me demandava. Correto. E percebi ao longo do tempo que era muito mais interessante que o Brasil compra de São Paulo, mas São Paulo praticamente não compra do Brasil, Correto. dependendo dos serviços. Sim. Né? Salvo se for um insumo específico de alguma região. Mas serviço desse perfil do financeiro, nós temos São Paulo como o maior celeiro fornecedor. E aí,
um amigo comentou, falou, pô, por que você não leva a tua empresa para São Paulo? E de São Paulo você vende para o Brasil todo. E Correto. você pode dizer, eu estou em São Paulo Estratégia, isso. e estou em Manaus. Tanto é que eu estou indo agora essa semana, eu fico fazendo uma ponte aérea, né? aérea, né? Longa, Manaus, São São Paulo. Paulo, né? Porque inclusive... Itália, às vezes, também. É bom, né? Uma vez por ano, 2 vezes. É bom, né? E aí? Aí, então, isso daí eu percebi que ajudava, porque eu já estava atrasado. Quando alguém me ligava de alguma empresa de auditoria, dizia assim, pô, mas você foi comprar um serviço de avaliação fora de São Paulo, na região tão distante, para que a gente tem mão de obra aqui? Aí eu tinha que dizer, não, eu sou de São Paulo, quem me ensinou foi o Fernando Vaz, não sei o quê, demorava muito. Aí agora me liga, onde é que você está? Ah, eu estou na Faria Lima. Virei um Faria Lima meio adaptado. Sim. Né? E aí, por exemplo, a gente está numa reunião, essa semana passada, estava eu e o Kleber. Aí eles eram da Faria Lima mesmo, eram os Faria Lima ricos. Eu sou o primo pobre, eles eram o primo rico do primo rico lá, dos primos ricos lá. Eles têm uma carteira de 35 bi, que você vê como 300 mil, de repente, é arredondamento, né? Eles têm uma carteira do ponto de vista, né? De 35 bi. 300 mil. Insiste nisso, né, gente? Só pra Ele não vai me Tô ficando convencer. irritado, né? Não, já mexeu com o Nelson Rodrigues, já tá falando que 300 milhões não é nada. Não. Aí 35 bi é a carteira. Aí o pessoal todos são do Faria Lima, todos, 100%. Eu tenho até foto. Faria Limer. Eu falei, você é Faria Limer, mas onde é que você está? Você está em Manaus? Eu falei, também, mas também estou na Faria Lima. Qual o prédio? Você conhece a concessionária tal? Eu falei, olha, ela era Mercedes, agora é Volvo. Ou ela não é mais Mercedes. Ah, então tá. Eles têm um testinho Tem ainda, um testinho, né? tem Testinho para saber se você realmente é Faria Limer. O teu fica antes ou depois da concessionária? Isso, não, tipo assim, você está antes ou depois... do ser humano. Você está no teu escritório antes ou depois da concessionária da Mercedes? Eu falei, pô, não é mais Mercedes. Ah! Mudou a bandeira, né? Sabe, tem uns negócios que... Então é bom estar lá. Eu gosto muito, me sinto bem. Mas eu não troco a minha cidade que eu escolhi para viver, que é Manaus. Não, beleza. Mas aí, ó, por exemplo, você está lá em São Paulo, ou isso aí ok. Mas aí, ó, esse universo... Em Manaus existe, como é que é isso? Porque tu tá aqui. Você tá no polo industrial de Manaus, vamos supor, você tem a Zona Franca. Polo, entendi. E 90% a minha carteira de clientes antigamente, o BNI da época era o Picolino. Lembro do Picolino. Sim. Você queria... Eu também não tenho uma boa história com o Picolino, mas eu lembro do Picolino. Eu queria fazer difícil hoje, né? Eu acho que estamos virando antagonistas. Estamos virando antagonistas. Quando eu queria namorar, ia pro lado do Não, me fala que ia namorar, não. Tá bem nesse lugar. Volta pra cá. Vou falar em namorar, vou pegar aqui que a gente já tá terminando, o diretor já tá dizendo que o tempo tá acabando, que eu quero falar sobre hold familiar, que eu achei importante isso que você falou. Muito. Que tá se falando muito num assunto, esse assunto é muito... presente, que você falou uma coisa interessante, eu queria que vocês falassem sobre isso. Né? Inclusive, Não, tô falando da hold familiar. Eu recortei o negócio, presta atenção no que eu tô te falando. Aí, ó, que é a questão do herdeiro. Aí surgiu um herdeiro, e aí você falou que não, agora tem essa coisa de comprar, tem que organizar, dá para comprar. Como é que é isso? Que isso é interessante vai que tem um telespectador que tá com problema com um sócio que foi e de repente entrou o herdeiro e ele pode trazer isso como solução, né? Que tu estava dizendo assim, não, pode comprar, entendeu? Tem um caso real. Mas você perguntou para ela, não foi para mim. Né? Não, vamos lá, é um caso real, mas o tempo está acabando, vai. A hold familiar, ela é tão importante para a questão de herdeiros, como sócios, como para a questão familiar em si mesmo. Porque o empresário organizado é aquele que já deixa a sua família com uma segurança. Sim. Hoje, esses processos são muito morosos. E você ter uma organização, um registro, ter tudo isso a tempo e a hora, vai facilitar em muito a sua vida. Então, a gente precisa sempre de um bom advogado, de um bom contador, de um bom agente, para poder organizar e, principalmente, de um bom sócio. Exato. Que aí você já vai ter tudo em tempo real, vai viabilizar muito esse processo, que muitas das vezes você está envolvido numa dor de uma perda. Não tem cabeça para ver isso, né? Numa confusão familiar, Sim. porque começa a aparecer personagens que antes não existiam. Desagregados. E não, personagens ocultos. Entendi. Que de repente afloram. Sim. Oculto da mídia. E É isso. aí, Mas no coração existia. e aí
diante dessa organização, não vai haver pormenores, não vai haver estranhamentos, e vai ser muito mais fácil de você delimitar o que é de cada um. Eu acho que hoje é uma das ondas de modernidade, se é que pode se falar isso, Sim. que está vindo hold muito, familiar, sim, né? com certeza. Hold empresarial e familiar. Com certeza. E aí, aproveitando que eu quero também te fazer mais uma dúvida contigo, que é, por exemplo, dentro desse movimento que, como o Meroli está trazendo, toda essa pesquisa, todo esse registro, todo esse batimento de informação, joga para dentro do software. Você já tiveram muita dor de cabeça ou chegaram a questão de erro, que você falou, o Excel tem o erro e tal, mas já chegou de vir informação errônea para cá que mexe com essa... Por isso essa importância de se ter, né, esse trabalho em conjunto. Como é que é? Já teve muito isso ou não? Tem, diariamente. Porque Ela é cirúrgica, a gente ainda tem muita resistência. Porque é novo, será, Rosana, ou não? Não. Pela importância disso, o empresário, principalmente o menor, ele visa lucro. Sim. Ele quer ver caixa, ele quer ver lucro. Ele não consegue fazer isso aqui, ó. Aí precisa mudar essa cultura. Desencabestar. Só pensa no O que caixa. muda essa cultura dele, Rosana? Olha, que eu tô com Rosana na cabeça, mindset gente. mesmo, para valer, e isso num nível geral, porque é extremamente importante, até na questão de dinheiro financeira, porque hoje se perde muito tempo com vários braços fazendo coisas que não vão te levar a um acerto. E que hoje a inteligência artificial, os robôs que a gente tem disponível, vão te entregar. Rosana, mas aí a gente vai ter desemprego, vão sair pessoas. Não, vamos melhorar. Isso. O que precisa? Treinamento e desenvolvimento para nós termos analistas e não auxiliares. Exatamente. A gente precisa analisar os dados, né, que os programas trazem. A gente precisa de capital intelectual. Sim. A gente não pode mais ter mão de obra mecânica para coisas comuns e pequenas. A gente precisa valorizar a classe, os empregados e todo mundo mesmo e fomentar esse crescimento, porque o objetivo... o propósito da Alterdata é desenvolver a sociedade através da tecnologia, transformar a sociedade através da tecnologia. Se eu chegar para ti, te vender um sistema e tu usar por usar e tu não transformar a tua empresa, isso para mim não é legal. Nosso grande trunfo, nosso grande propósito é esse. O meu patrão, Vladimir Carvalho, é Vladimir Carvalho e Zé Ronaldo. Eles pregam pelo exemplo, eles fazem, eles liderança nunca falam, pelo exemplo, levanta, né? não, eles estão de pé. E eles querem nos desenvolver a todos os dias. Se eu ligar agora para o Vladimir, ele vai me atender, ele vai me dar uma aula. Vamos fazer o teste? Tô brincando. Não, tô brincando. Ele vai me Vladimir, o nome atender. dele? Vladimir Vladimir, você Carvalho. está ao vivo aqui. exatamente. Dê essa contribuição. Ele não só vai me atender, como vai me dar Como uma é que eu aula. conheço? Eu conheci, né? Aquele da palestra. Fantástico. E ele é uma pessoa muito... Sabe quando você conversa com alguém? Acessível, Eu não sabia que ele era né? o Duno. Legal. Sim, aquele perfil assim Simples, né? É bom, porque Falei ele hoje, está simpático. próximo. Falei tudo, hoje de manhã primeiro, olha, eu tenho a honra de ter Um chefe assim, né? Não, Um líder. meus ídolos são meus patrões. Legal. E vai ser Porque mais ídolo ainda se eles tiverem o inventário do patrimônio com a Meroli. Com certeza. E ele, sabe qual Ainda é a maior... não é? Ainda não é teu cliente. Estamos né, negociando. Cris? Vamos já. Bom. Sabe qual é a maior virtude do meu patrão? É que ele divide o saber dele conosco. Muito bom. Ele não quer saber sozinho. E a gente quer transformar realmente a sociedade através da Bom. tecnologia. A Eu gente também quer quero. que todo mundo tenha esse entendimento. Eu quero transformar o meio da comunicação. Aí, Ai, então, gostei. isso. Ele tá vendo a diferença na minha vida. isso. Aí, ó, o... Não é se eu dou nele? Não, né? Vamos Como é que é? Agradeça ele, porque ele tá só elogiando você. Não, ele tá mudando a minha vida. Alto Lada, não entrou no mais profundo. Não, lá ele, não, lá ele. Aí, ó, Essa profundidade. não, eu tô falando do labirinto. Eu tô falando não quero nem no labirinto, não. do labirinto. Aí, Desde os 6 anos. Rosana, eu então... esse negócio aí. Para com essas dúvidas. Aí, Rosana, então...
a gente observa, Suzana, trazendo para a região, já vai profundo, acabar já, né? Trazendo para a região, que é a questão, ó o mercado que está surgindo, que é criar esses analistas dentro desse processo todo. Formação, que a IA não vai pegar sozinha. Eu vou te dizer o seguinte, trazer, precisa trazer esses dados. Olha o universo que tem de mais de 200. Existe. Né? Mas, que é a inteligência artificial, mas a nossa inteligência humana é o que nos agrega, né? Isso. E ela vai um acelerador. Assim como a gente aprendeu a andar de carro, aprendeu a usar disquete. E tanto o software quanto a IA são formados pelas nossas questões. É o que o humano está imputando ali. De novo, é o que ele pergunta. Todas as inovações disruptivas que houveram. Exemplo, Kodak. Antigamente você precisava da máquina, você precisava do filme, você precisava de todo aquele processo. Isso. E aí do nada surgiu o celular. O celular tem câmera, o celular tem tudo, imprime, faz tudo. Então acabou a Kodak. Por quê? Foi uma inovação disruptiva, né? Mas quem foi que teve a ideia? Sim. Certo? Foi alguém. Foi uma pessoa. Foi uma pessoa. Exatamente. É isso que eu falo. Tudo é imputado. As informações que a gente pega no chat GPT são o celular faz tudo. Até tá gravando essa conversa. Já apareceu um monte de coisa de ativo aqui no meu Instagram. Já disse assim, acabou. Na Alterdata e demais. E software. Na Alterdata e demais empresas, tenho certeza que tem o departamento de inovação, tem um departamento de inteligência de mercado. Para poder desenvolver. É essencial, tem com todos os negócios. É um assunto interessantíssimo. Vocês sabem que daqui a 30 anos vão ter 70 novas profissões que ainda não existem. Exato. E 30 profissões vão deixar de existir. Poxa, eu não vou estar mais aqui, mas tá bom. Eu vou estar olhando do plano espiritual. Eu espero também não estar mais aqui. Não, eu não estarei, eu não vou virar sal, igual a mulher de LOL. Gente, então, o assunto é bem profundo, o assunto ele é interessante, o assunto ele é disruptivo, inovador, é a inteligência artificial que a gente pode usar como a nosso favor. Infelizmente, a gente tem o tempo é curto e aí a gente está chegando no fim, né, Carol? E se você gostou, comente aqui, mande as suas principais dúvidas, assim que possível. Rosana, Meroli, eu, Ivan, a gente vai estar respondendo vocês, né? Ainda não somos ao vivo, né? Mas nós estamos aqui, ligadinhos nos comentários. E foi importante a gente fazer esse resumo todo da importância da gestão de ativos, gestão financeira e ter um software aliado a isso para poder gerir a tua empresa desde o momento que você abre. Não deixa para ser uma grande empresa para pensar, né, em toda essa tecnologia ou inclusive para computar, né, fazer a gerência dos teus ativos tangíveis e intangíveis. Faz agora, abriu tua empresa, já vai com esse pensamento de que ativo é dinheiro, é investimento e ele pode ser, não é reciclado, né, reposicionado. Mas fazer um planejamento de reposição, né? Pode entrar na parte, na verdade, entra na parte de valorização do seu negócio, da sua marca, da sua empresa. Então, gente, é dinheiro na mesa. Isso. Então, é importante gerenciar, independente do tamanho da tua empresa, né? E ter um software de gestão de diversos módulos, né? Porque pode atender toda a tua empresa e você indo devagar por módulo. Sim. E o programa de hoje é uma reflexão para você compreender que empreender não é apenas a entrada de dinheiro no caixa. Empreender é muito maior do que isso e a gente trouxe esses dois profissionais que estão aí e que a gente percebe que existe um universo muito grande nesses bastidores que podem melhorar a sua vida, melhorar o seu negócio e trazer muito menos dor de cabeça para um futuro e de repente até para a sua família. Não é isso, Meroli? E esse universo não é multiverso, ele é real. Real. Agradeço. Agradecer, Meroli, agradecer, Rosana. Muito obrigada. Por Posso favor, falar? podem Pode. se despedir. Bom, depois você... 5 segundos, vai. Olha o eu vídeo. vou querer fazer assim, depois você me disse o que eu tenho que corrigir do que eu vou falar. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer a generosidade da Rosana, disponibilizar seu tempo e estar aqui conosco, de ser tão carinhosa, tão acolhedora, a gente se sente realmente num grupo de pertencimento tanto com a Alterdata. E ela faz a diferença não só com o time dela, como aqui para nós que somos prestadores de serviço, que depende dessa ferramenta. Exato. Sim. E também dizer que eu estou muito feliz, muito envaidecido, porque nunca imaginei participar disso. E se não fosse você, o Brasil Made, né? E o Ivan, esse projeto não tinha se tornado realidade para mim.
E eu estou muito feliz. Graças ao BNI, né? A gente teve Graças ao BNI, conhecimento, exatamente. a rede profissional de network do mundo. E graças a isso a gente se conhece. E a gente pode conhecer outras pessoas maravilhosas, profissionais de excelência. Já está lançado o convite quando forem a Teresópolis, quando forem ao Rio de Janeiro, se quiserem conhecer nossa sede. Nossas portas estão abertas. Tu vai falar? Nossa sede fica em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Não, eu fico aqui, mas vai ter gente suficiente para buscar você no aeroporto. Ó, vai junto. Tem Alterdatano, porque como somos uma família, nós somos Alterdatano. São embaixadores, né? Tem Alterdatano que vai te buscar no aeroporto, te leva lá na cidade, você vai sentar com o meu chefe, você vai conhecer nossas instalações e você vai ver já gostei. Quão lindo e é apaixonante a sua empresa. Eu sou apaixonada, sou suspeita. Dá para perceber, o brilho nos olhos e o carinho. Muito apaixonada. Obrigado pelo convite, falar que obrigado. É tudo pago pelo Alterdata. Que bom, ótimo. Obrigado. Quando eu vou te mandar meus dados para a emissão da passagem. Quando vocês forem ao Rio, vocês falem que a gente pega lá e deixa lá. Vamos comer biscoito Globo. Então tá, gente. Obrigada. Obrigado. Até o próximo episódio. Vai, senão a gente apanha. Tchau.